Bom dia, pessoal, galerinha que está me acompanhando aí do 7º ano. Aqui é o professor Giselberg, voltando após o coronavírus. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei. E vamos aqui continuar mais um pouquinho sobre o mundo da geografia, falando sobre pirâmides etárias e por que a importância de aprender a ler uma pirâmide etária. Bom, para que serve uma pirâmide etária? O que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária, vale lembrar, pirâmide você sabe que é uma pirâmide, uma coisa assim, né? Pirâmide você já ouviu falar algo que lembra um triângulo, né? Lembrando aí as primeiras formas de pirâmide que a gente vê em algumas civilizações mais antigas, mas esse aqui não é o nosso foco. Vamos falar aqui sobre pirâmides etárias, que quer dizer etária. Etária refere-se à idade. Toda vez que falamos de pirâmide etária, estamos falando, analisando a população de determinado lugar, de determinada época. Por exemplo, um país, nós vamos analisar a pirâmide etária do Brasil, Vamos falar da pirâmide etária do Brasil a partir dos anos de 1980. Os anos 1980, vamos analisar a população de 1980, depois a população de 2010 e quem sabe a população de 2050, né? A pirâmide etária, então, pessoal, eu vou analisar a população do país por faixa etária, por idade, Essa faixa etária vai compreender de uma idade até a outra. Por exemplo, a primeira faixa etária de 0 a 4 anos. A segunda faixa etária de 5 a 9. A terceira de 10 a 14. A quarta de 15 a 19. A quinta de 20 a 24. E assim sucessivamente até chegar acima de 80 anos. Então, a partir da pirâmide etária, eu vou ter uma ideia se a população do meu país é muito jovem. Quando eu falo muito jovem, jovem mesmo, muitas crianças, muitos adolescentes, ou é um país mais idoso, ou seja, mais adulto, mais idoso, acima dos 50 anos. Nossa, tem bastante gente velha nesse país. Então a gente vai observar isso nas pirâmides etárias. E você, aluno da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Médio Mário Borelli Tomás, mais conhecido como Escola de Comércio, assista esse vídeo. Se puder, dá um joinha aí, dá um like. Dá um like. Assista esse vídeo, coloque seus comentários nas dúvidas, entre em contato com a gente, tá? Beleza? E o livro que nós estamos utilizando é o livro Expedições Geográficas de Meren Adas e Sérgio Adas, da página 66. Acompanhe aqui comigo, pois nós iremos hoje ver no livro. Olha aí, pessoal, ajeitei o livro para vocês e vamos ver aqui. Não sei se dá para enxergar aí, mas o aluno que está com o livro pode acompanhar pelo livro que eu vou explicar. Nós temos a pirâmide etária da população brasileira, que compreende entre 1980, são 3 pirâmides etárias, né? 1980 e 2020. O que acontece? Quando esse livro foi feito, a pirâmide etária de 2020 não existia, por quê? Esse livro não foi feito em 2020. Essa soma, o cálculo não foi feito em 2020. Hoje nós estamos em 2020. Mas esse livro foi feito antes, ou seja, alguém viajou no tempo, né? E foi lá e contou a população? Não. O que acontece é que o pessoal que trabalha com estatística faz algo que se chama estimativa, uma ideia. Eles fazem cálculos através de probabilidade que a população brasileira chegaria nessa situação. Primeiro vamos analisar a população de 1980. Observe que cada pirâmide etária, aqui embaixo na base, se você analisar, nós temos os números, ou seja, de quantidade de pessoas. E aqui ele colocou em porcentagem. Percebam aqui no meio, porcentagem,
Eita, baixou minha estante. Vamos subir de novo? Tá louco, meu? Ixi, meu Deus do céu. Baixou aqui, pessoal. Eu não vou pausar o vídeo, não. Vambora. Toca direto. Vamos subir aqui. Travei aqui, vamos embora. Percebam que aqui embaixo tem a porcentagem e os números 0, 1%, 2%, 3%, até 7%. Ele vai dizer quantos por cento aquela faixa etária compõe a população brasileira. Isso em 1980. O que nós percebemos aqui? Que em 1980, 7% da população brasileira estava na faixa etária de 0 a 4 anos. E percebam que a faixa mais larga é a faixa etária mais larga, ou seja, a base da pirâmide. E à medida que os anos, as faixas etárias vão passando, vai ficando mais velho, a idade da faixa etária vai aumentando de 5 a 9, de 10 a 14, você percebe que vai diminuindo, encurtando a faixa etária. Então a base da pirâmide é maior do que o topo da pirâmide. Ou seja, as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, de idade mais avançada, é um grupo menor da população brasileira. Então nós tínhamos aqui em 1980 uma grande quantidade de jovens, população mais jovem, e uma pequena quantidade de população adulta ou idosa, beleza? Perceberam aí a mudança que ocorre de 1980 para 2020? Tranquilo? Perceberam aí? Então o que acontece? Há um grande número de crianças, número de jovens considerável. Essa faixa do meio, por exemplo, eu preciso ver aqui, ó, entre 15, essa faixa é importante, faixa etária, a partir dos 15 anos, aqui, ó, bem no começo, até os 50 anos, você vai lá e procura os 50 anos, que é o meio da pirâmide, essa faixa, essa camada da população brasileira é importante, pois elas constituem a PEA, População Economicamente Ativa. Você lembra dessa aula? Falei no último vídeo da PEA, População Economicamente Ativa. Elas são importantes, pois trabalharão para contribuir através do INSS. Quando eles estão trabalhando, de alguma forma, quando eles são registrados, eles contribuem para o fundo de pensão e aposentados. Observem, quem são os aposentados? A partir dos 50 anos. Essa faixa. E aí o que você observa? Tem um pequeno número de aposentados recebendo pensão e aposentadoria e um grande número de pessoas contribuindo. É isso que acontece. Bom, nos anos seguintes, nós já sabemos a história que o número de crianças foi reduzido, pois as famílias passaram a se planejar melhor e falaram, não, filho dá gasto, de novo, caramba, meu, segura aí, meu, o negócio tá... Agora vamos para 2020 aqui, o negócio não tá querendo me ajudar. Ai, só o sangue, viu? Só o sangue, vamos lá. Aí em 2020, que é realmente essa situação, apesar que foi uma estimativa, mas essa é a situação do Brasil, o que acontece? O que acontece aqui, pessoal? Em 2020, nós temos a seguinte situação. O número de crianças foi reduzido, perceberam? Reduziu-se o número de crianças. E as pessoas passaram a viver mais. Isso mesmo. As pessoas passaram a viver mais. Ou seja, melhorou a qualidade de vida, a taxa de mortalidade reduz, porque, claro que eu não estou contando aqui coronavírus, tá, pessoal? Segundo essa estimativa. As pessoas, de fato, passaram a viver mais. A expectativa de vida, antigamente, gerava em torno entre 40, 45, aumentou para 50, 60, 65. Hoje, no Brasil, nós estamos com a expectativa de vida, a média de expectativa de vida no Brasil inteiro, é de 74 anos. Mas se eu considerar algumas regiões brasileiras,
As pessoas, a média de expectativa de vida é mais alta ainda, de 80 anos. Beleza? Então eu vejo aqui que as pessoas passaram a viver mais, perceberam? O topo da pirâmide ficando mais larguinho, né? E o meio também está ficando mais larguinho. O que quer dizer? Também reduziu a taxa de mortalidade infantil. Antigamente morria muita criança após o nascimento. Percebam, ficou mais larguinho. E agora tem um outro porém. Diminuiu o número de nascimentos. O número de nascimentos é menor que o número de adultos. Sempre nascia mais crianças. Hoje, o número de crianças é menor que o número de adultos. E percebam, essa camada aqui, que é a faixa gordinha da população, que é a população mais jovem e adulta, aquelas que já estão trabalhando. Ah, professor, então tá beleza, tem muita gente contribuindo para o fundo de pensões e aposentadoria. Beleza, até aí tudo bem. Tá, beleza, chuchu, beleza. Só que tem um porém, a população está ficando mais velha e está vivendo mais. Então são mais pessoas para receber fundo de pensões e aposentadoria. Vamos seguir aqui. Aí você está se perguntando, mas qual o problema, professor, disso tudo? O problema é que a estimativa, lembra que eu falei que é estimativa? Lembra que eu falei que é estimativa? Que é quando nós queremos ter uma ideia da projeção para o futuro. É que no ano de 2050, aqui no Brasil, o ano de 2050, aqui no Brasil, a estimativa é que o número de crianças se estacione, ou seja, cada família vai ter um filho, em média de um filho, ou no máximo dois. Não porque o Estado obriga, mas porque as pessoas realmente só querem ter um ou dois filhos mesmo. Não querem mais ter mais filho, não. É poucos filhos. E essas crianças que nascem, ou seja, elas, a cada faixa etária que vai passando, né, vai ficar menor. Né? Esse número aqui só vai reduzindo o número de crianças. Aquelas crianças, se o número de filhos só reduz, percebam, o número de adultos só aumenta porque eles vivem mais. Mas esse adulto aqui que você está vendo aqui, que está aqui no meio, está bem o idoso que está aqui no meio dessa, quase no topo da pirâmide etária, na verdade era aquela criança lá da década de 80, meu amigo. Aquela base da pirâmide era a base da pirâmide de 80. O que acontece? O número de filhos só foi reduzindo, reduzindo. E se continuar essa tendência, o que acontece? A pirâmide vai ficar ao contrário, de ponta cabeça. Então a base da pirâmide vai se estreitando porque reduz o número de nascimento de crianças e aquelas crianças do passado, que hoje são os adultos idosos em 2050, só estão vivendo mais. Quando no passado, quando chegava nessa faixa etária aqui, isso aqui estava bem estreito devido à baixa expectativa de vida. E o aumento da expectativa de vida, de novo eu repito, e vocês vão cansar de ouvir isso, o aumento da expectativa de vida tem tudo a ver com o aumento da qualidade de vida. Então, melhorou o acesso à medicação, à medicina preventiva, à boa alimentação, à prática de esportes, exercícios, equipamentos públicos para exercícios voltados à terceira idade. Então, isso aqui só vai aumentar. A população vai ficar mais adulta e idosa. Haverá um número maior de adultos e idosos do que de crianças, de jovens. E o que vai acontecer com as pessoas que trabalham aqui? Haverá um menor número de contribuintes do que os beneficiários do fundo de pensão e aposentadoria. Ou seja, haverá uma contribuição muito pequena para um número grande de pessoas que receberão aposentadoria. Isso aqui refere-se a mim, né, que nasci na década de 80. Quando eu chegar aqui em 2050 e tiver que me aposentar, eu vou depender dos mais jovens. Isso mesmo, vocês que estão vendo esse vídeo, que serão a população economicamente ativa do futuro, que estarão contribuindo para o INSS, né, para o Fundo de Pensão e Aposentadorias. E aí, a vaca pode ir para o brejo, se não houver uma reforma da Previdência, se não houver uma boa gestão dos recursos que trata da previdência social no nosso país.
Ano passado já houve, esse ano, né, no governo, na política, vira e volta estava sendo falado e comentado sobre reforma da Previdência. O que é importante você lembrar, base da pirâmide, os mais jovens, o meio da pirâmide, os que realmente trabalham e contribuem, pois acima da pirâmide nós temos os aposentados e abaixo da pirâmide as crianças, os dependentes dos adultos. Aqui o meio, quem realmente trabalha, que é a população economicamente ativa. Então, o natural seria uma base da pirâmide sempre mais larga, maior, e o topo da pirâmide menor. Né? Todo dia, uma única coisa que nós temos certeza é da morte. Tá, professor, você está fazendo apologia à morte? Não, mas é o natural. Eu não estou dizendo que a expectativa de vida tem que diminuir. Eu só estou dizendo que, à medida que a base da pirâmide diminui e a expectativa de vida aumenta, o nosso sistema econômico entrará em colapso, pois haverá um grande número de idosos e poucos jovens para produzir. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei aqui sobre a pirâmide etária. Lembrando que nós estamos trabalhando com o livro Expedições Geográficas, volume do 7º ano, na página 66 e 67. Forte abraço e vamos com tudo aí, buscando conhecimento, pois é a verdade que traz o conhecimento, a verdade. O conhecimento que traz a liberdade, a verdade sim, que traz a liberdade para o homem, é a verdade que o libertará. E o conhecimento é a única coisa que você conquista e ninguém poderá tirá-lo de você. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.